Alô, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos André de Biologia e estou aqui com a galera do QG para fazer uma aula super legal sobre um dos assuntos mais cobrados em prova de vestibular, que é trabalhar, abordar a ideia de célula-tronco, tecnologia do DNA recombinante, o processo de clonagem. São três assuntos que todos os anos são cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio e em qualquer outro processo seletivo. A gente tem que ficar bem atento nesse ponto, pelo fato justamente de nós termos o Enem como uma prova nacional, mas em contrapartida nós temos aqueles processos seletivos específicos, como ERJ, FUVEST, e que a todo momento também cobram esse assunto. Então vamos trabalhar bem tranquilos, pegue uma caderneta, pegue um caderninho, coloque do seu lado para a gente fazer um trabalho bem bacana sobre esses assuntos a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Uma das situações que nós precisamos levar em consideração é justamente quando a gente trabalha o conceito. O que é o conceito de célula-tronco? Então, apresentei aqui um conceito para vocês importante de uma referência, né, de ensino superior. E diz assim, ó, vou ler ipsilétere para vocês. Célula-tronco são células especializadas para fornecer um suprimento indefinido de células diferenciadas quando estas estão perdidas, descartadas ou necessárias em um grande número. Vamos levar em consideração agora, pessoal, alguns tópicos que são fundamentais, alguns pontos que são essenciais para vocês. Vamos lá. Olha só. Fornecer, tá? Então vamos tomar muito cuidado com a ideia do fornecimento de célula-tronco. A célula-tronco, ela vai estar associada à formação da célula da pele, ela vai estar associada à formação da célula sanguínea e ela também vai fornecer a célula nervosa. Esse esqueminha ele é bem simples, na verdade ele foi utilizado para identificar a capacidade que essa célula-tronco tem de fornecer os outros tipos celulares. O que nós precisamos levar em consideração nesse contexto, pessoal? Fiquem atentos à seguinte dica, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com cuidado aqui. Primeiro ponto, sempre que eu faço referência a uma célula-tronco, sempre que você escutar a palavra célula-tronco, lembre de uma célula indiferenciada, pouco especializada. Vou repetir, tá? Toda célula-tronco ela é indiferenciada, pouco especializada. E com o passar do desenvolvimento embrionário, estas células sofrerão um processo denominado diferenciação celular. Diferenciação celular. Vou repetir. A célula-tronco é uma célula indiferenciada. Ela vai sofrer um processo de diferenciação celular. E essa diferenciação celular vai ser responsável por formar células que são especializadas. Então, um detalhezinho que sempre é muito importante para todos nós é justamente isso aqui, ó. Vamos aqui marcar um pouquinho para a gente trabalhar essa ideia. Então, fiquem atentos. A célula-tronco, tudo bem? É uma célula que nós vamos chamá-la de indiferenciada. Indiferenciada, certo? E aí, essa célula sofre modificações e essas modificações originarão células diferenciadas. Diferenciadas. Esse é o princípio básico para você trabalhar a célula-tronco. Este processo de indiferenciado para diferenciado, nós vamos chamar de diferenciação celular. Existe um detalhezinho muito cobrado em todos os processos seletivos que a gente tem que citar aqui, pessoal. O aluno do QG sabe isso e vai rir quando esse assunto vir na prova, correto? Vamos levar em consideração o mesmo indivíduo? Vamos pensar em um organismo, em fase inicial de desenvolvimento, um animal em fase inicial de desenvolvimento embrionário. Vamos pensar na espécie humana, não há problema nenhum de nós falarmos sobre a espécie humana nesse contexto. Tudo bem? Então vamos lá. Nós somos formados lá no momento da fecundação. A fecundação acontece lá nas tubas uterinas e a partir da fecundação vai ser formada a primeira célula do nosso corpo e essa célula é chamada de zigoto. É interessante, os meninos já falaram isso em outras aulas anteriores aqui no QG e que você vai relembrar esse ponto. O zigoto é uma célula diploide, 2
N. E para a espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Tudo bem? Então, o que a gente pode observar? Dá uma olhadinha aqui no esquema. Ó. Eu tenho um espermatozoide. Esse espermatozoide vai entrar num gameta feminino, no ovócito secundário. E a partir desse processo, eu tenho então a formação de um zigoto. E esse zigoto ele é 2N. Vou colocar aqui, ó, célula ovo ou zigoto. Tudo bem? Esse zigoto, então, pessoal, vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, até formar um estágio que nós vamos dar o nome de mórula. Depois dessa mórula, você tem a formação do outro estágio, que é chamado de blástula. Essa blástula, nós também podemos chamá-la de blastocisto. Correto? Aí tem um detalhezinho que é fundamental, pessoal. Vamos lá. Desse blastocisto, eu vou pegar esta célula aqui, ó. É a minha célula-tronco. Tudo bem? É a minha célula-tronco. Esta célula-tronco, ou a partir dela, eu posso formar, por exemplo, um revestimento intestinal. Eu posso formar, por exemplo, um fibroblasto. Tudo bem? E aí você pode, às vezes, perguntar, poxa, Marcos, como é que eu sei que é uma célula do intestino? É fácil, porque aqui, ó, na setinha, eu estou apontando para vocês a presença de uma estrutura denominada microvilosidade. E aí você sabe que a microvilosidade aumenta a área de absorção. Veja, essa célula é específica para realizar essa função. A célula-tronco originou esta célula. Esse é o papel importantíssimo dessas células, chamadas células-tronco. Então, a célula-tronco ela é indiferenciada e a célula do intestino ela é diferenciada. Esse processo damos o nome de diferenciação celular. Mas, como eu disse ainda há pouco, vamos pegar o mesmo indivíduo, tudo bem? Qual é o detalhezinho importante, pessoal? Acompanha aqui o esquema. Ó. Se eu faço análise da molécula de DNA e faço a comparação do DNA do enterócito, do DNA do fibroblasto de um mesmo indivíduo, essas moléculas são iguais. Poxa, Marcos, se elas são iguais, o que vai diferenciar essas células? O que diferencia, meus amigos, pode anotar no seu caderninho, é o padrão de expressão gênica. Os genes que se expressam são diferentes. Olha que bacana. A célula do intestino tem o gene A. A célula do teu tecido conjuntivo fibroblasto também tem esse gene A. Só que no fibroblasto ele está inativo, ele não está funcionando naquele momento, enquanto que na célula do intestino ele está ativo, ele está funcionando. Percebam, portanto, que ambas apresentam o mesmo material genético, porém, no intestino está ativo, já lá na célula do fibroblasto ele está inativo. Então, essa diferença na atividade gênica, meus queridos, é o que vai determinar a diferença da célula. Isso nós damos o nome de diferenciação celular. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos aqui só bater forte nesse ponto que é importantíssimo para vocês. Célula-tronco é uma célula indiferenciada que sofre um processo de diferenciação, formando células específicas para executarem determinada função. Em um mesmo indivíduo, as células têm a mesma informação genética e a diferença entre elas é o padrão de atividade gênica, o padrão de expressão gênica. Os genes que se expressam são diferentes nas diversas formas celulares. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, um desenhinho muito bacana, uma imagem retirada de um livro de ensino médio que vai apresentar para vocês justamente esse processo de diferenciação celular. Então acompanha comigo, pessoal. Vejam só. Aqui eu tenho o embrião naquela fase que eu comentei com vocês, ó, blastocisto. Essa é a fase que eu estava comentando com vocês, por volta do 7º, 6º dia de desenvolvimento embrionário. Então, destas células, ou deste embrião, nós vamos retirar a célula embrionária totipotente. Alguns autores, pessoal, classificam a célula-tronco em totipotente, pluripotente e oligopotente. Tudo bem? Totipotente seria aquela com maior capacidade de diferenciação.
pluripotente tem uma capacidade de diferenciação menor que esta. E a oligopotente tem uma capacidade de diferenciação ainda menor. Tudo bem? Então vamos tomar cuidado com esse critério de classificação. Poucas são as questões que cobram a diferença de TOT, óligo ou pluripotentes. Mas a ideia da pluripotência é a capacidade dela formar diversos tipos celulares. Então vamos voltar para o esqueminha aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Eu tenho o blastocisto, a célula-tronco, e esta célula-tronco, olha o que ela vai sofrer, como eu disse ainda há pouco, diferenciação. Neste caso, ela vai dar origem a uma linhagem denominada mieloide e a outra linhagem chamada de linfóide. Mieloide originará monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, plaqueta, glóbulo branco, hemácia. Opa, perceba, neste ponto, nós estamos falando pura e simplesmente das células que vão compor o teu tecido, chamado tecido sanguíneo. Tudo bem? Então, a nossa célula do sangue, ou as nossas células do sangue, elas são originadas, meus filhos, justamente a partir desse processo de diferenciação. E aí, talvez você esteja pensando, poxa, Marcos, eu estava lendo um pouquinho sobre leucemia, sobre transplante de medula óssea vermelha. É aí a importância desse transplante? Perfeito, pessoal. É nesse ponto que confere que está associado toda a importância do transplante de medula óssea vermelha em tratamento de indivíduos que infelizmente vêm a desenvolver a leucemia. Você pega uma parte da medula óssea vermelha e vai fazer o transplante para que esta medula óssea vermelha, suas células pluripotentes, possam se diferenciar para originar todas as outras células sanguíneas, especialmente, meus queridos, os leucócitos. Tudo bem? É justamente a partir daqui. Agora, vamos aqui colocar um ponto que é importante, né? Sempre quando a gente pega uma imagem como essa, como a gente analisa uma imagem como essa, você que está se preparando para a medicina, você que está se preparando para fazer vestibulares com grande competitividade, sempre tem que estar fazendo a sua revisão, né? Então aí você que está com um caderninho, sempre é importante fazer as anotações que são pertinentes nesse ponto. Não esqueçam que a função das hemácias corresponde a fazer basicamente o que, pessoal? Transporte, né? Transporte de quê, Marcos? Transporte de gases. Mas como é que ela vai fazer o transporte de gases? Simples, porque ela apresenta uma molécula, apresenta uma proteína, que vocês já estudaram aqui com os meninos do QG, e essa proteína nada mais é do que a famosa hemoglobina. Tudo bem? A hemoglobina é a proteína que faz o transporte de gases. Pessoal, a hemoglobina, quando se liga ao oxigênio, forma a oxihemoglobina. Quando se liga ao dióxido de carbono, forma a carbohemoglobina. Mas o aluno do QG sabe, meus amigos, a principal forma de transporte do CO2 não é combinado com a hemoglobina, e sim dissolvido no plasma na forma de íons de bicarbonato. Tudo bem? Fiquem sempre atentos a isso aí. Galerinha, vamos lá. Glóbulos brancos, principal função é participar do mecanismo de defesa. Correto? Defesa. Se o número de glóbulos brancos estiver um pouquinho acima da média, é uma leucocitose. Geralmente nós estabelecemos 10.000 como número máximo, correto? Se estiver um pouquinho acima da média, é uma leucocitose. Se estiver abaixo de 5.000, é considerado uma leucopenia, se o valor mínimo de referência for 5.000. Agora, se estiver na casa de milhões, já é considerado por alguns médicos, autores, como o caso de leucemia. E as plaquetas? As plaquetas têm a função de participar do mecanismo de coagulação sanguínea. Correto? Então, no exame de sangue, se o número de plaquetas estiver abaixo da média, a pessoa está suscetível a ter hemorragia interna.